Voltamos, segundo bloco da nossa aula de hoje. Findamos o bloco anterior abordando os espécies de roubo, roubo próprio e roubo impróprio. Vamos entrar agora falando da questão de umas situações que tragam exemplos típicos do crime de roubo impróprio. Tá? Então, lembrando, o roubo impróprio é aquele quando eu já roubei e posterior ao meu ato, minha infração de roubo, eu vou lá e ainda causo uma grave ameaça ou uma violência contra a vítima. Tá? Bom, por exemplo, tem um exemplo para vocês aqui. Tá? Quando a pessoa, eu arranco a bolsa dela, já estou sob o poder da bolsa, estou indo embora, resolvo que vou dar 2, 3 socos na cara da vítima para que ela fique desacordada, para que não venha atrás de mim. Ou seja, eu já roubei, mas eu ainda não satisfeito com o roubo, eu vou lá e cometo o crime, tá? Para quê? Para garantir a minha impunidade, tá? Para tentar garantir a minha impunidade para que eu tenha tempo de cometer a fuga. Tá? Bom, o elemento subjetivo do crime de furto. Sempre é preciso, no crime de roubo, perdão, o elemento subjetivo sempre vai ser o dolo. Ninguém comete um roubo sem dolo. Eu não vou roubar, seja propriamente ou impropriamente, sem querer, por acidente. Portanto, o elemento subjetivo consiste na vontade de cometer o crime, o dolo. Tá? Ainda na questão da interpretação dogmática do crime de roubo. Consumação, tentativa. Quando se consuma o crime de roubo, e se é possível a tentativa ou não. Essa é a abordagem que nós temos que entender. Bom, quando nós analisamos a situação, nós temos que analisar primeiramente a questão do momento da consumação, porque ela se apresenta através de duas correntes na questão da consumação. A primeira, quando o objeto subtraído deve sair da esfera da disponibilidade da vítima, ou seja, a primeira opção de consumação é quando o objeto sai do poder da vítima. Ele roubou. Aquele momento se consumou o crime de roubo. Tá? Ou, no outro momento, exato momento em que o agente se apodera do bem. Tá? Então, nós temos duas situações. Quando o objeto subtraído sai da esfera de disponibilidade da vítima, ou seja, quando não está mais ao alcance dela, e o outro momento, quando o bandido, o criminoso, ele se apodera efetivamente do bem. Essas duas situações trazem a questão da consumação, tá? Efetiva do crime. A tentativa, tá? A tentativa de roubo. Bom, tentativa de roubo vai se dar, pessoal, sempre que efetivamente o roubo não for concretizado por motivos alheios à vontade do criminoso. Ou seja, eu estou empregando no crime, eu estou incorrendo no crime de roubo, e eu tive que, no momento da execução do crime, eu tive que não conseguir concluir o crime porque fui pego pela polícia em flagrante, porque a vítima reagiu, porque terceiros interviram. Ou seja, eu não consegui concluir o meu ato criminoso, não porque eu não quis, não porque eu não tinha capacidade, porque por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui fazê-lo porque fugiu às minhas condições. Portanto, se trata de um caso, tá, de tentativa de roubo. Ainda analisando o contexto específico, tá? Nós temos também que falar da questão da pluralidade de vítimas e de patrimônios atingidos. Porque pode ser cometido um roubo contra mais de uma pessoa, mas também pode ser cometido um roubo através de vários patrimônios diferentes. Tá? Desde que se trate do mesmo contexto fático, na mesma seara, no mesmo contexto criminal. Tá? Então, quando a gente fala a questão de bem de várias pessoas, tá? Se esse cidadão roubar 3 bens de 3 pessoas diferentes, ele vai responder por tantos quantos forem os crimes. Você vai responder por 3 crimes de roubo. Só para a gente ter esse feedback. Tá? E quando forem vítimas diferentes, tá? Ele vai cometer, mesmo na mesma seara, a quantidade de crimes contra as quantidades de vítimas que ele cometeu. Diferente se fosse roubar um banco. Ele está roubando o banco. Tá? Ele não está roubando as pessoas que estão dentro do banco. Então, essa seara de interpretação tem que ficar clara para vocês. Tá? Bom, mas no crime de roubo, nós temos algumas observações para gravar aqui da questão das causas especiais que venham a fazer com que possa aumentar, majorar a pena. Tá?
Aonde está isso? Tá? E falado anteriormente superficialmente no parágrafo 2º do artigo 157. Tá? E agora eu faço um remake sobre isso. Então, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma, bom, nós vamos ter um aumento da pena, lembra que eu falei? Se for armas próprias, explosivo, estilete, etc, etc. Se for imprópria, facão, faca, etc, etc. Arma de brinquedo não serve para majorar a pena. Porque a densidade, a potencialidade da arma de brinquedo, ela é limitada para fins de efeito doloso no contexto de agressão e etc. Tá? Então, a arma de brinquedo não vai configurar a questão da possibilidade de majoração da pena. Tá? Esta é a primeira observação. A segunda observação, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Quando houver, tá, um roubo cometido por quadrilha armada, por exemplo, vai ter um aumento da pena. Outra opção, se a vítima está em serviço de transporte de valores, falei antes para vocês. Tá? Por quê? Porque ela tem todo o contexto da informação, da logística, sabe valor, sabe hora, sabe dia, sabe toda a sistemática que facilita com que cometa-se o roubo. Tá bom? Eu estou reprisando, são partes importantes. Tá? A questão do veículo automotor, se for roubado para levar para outro estado, para outro país, eu cito sempre como exemplo o roubo dos veículos para ser levado ao Paraguai. Tá? Então são questões sui generis que têm uma configuração importante. Bom, outra observação que eu fiz de maneira singela antes, quero fazer para vocês agora. A questão se o agente mantém a vítima em seu poder e restringindo sua liberdade. Por que eu quero falar de novo sobre isso? Tá? Porque vai ser quando a vítima, por tempo superior ao necessário, tá, tranca a pessoa para que consiga cometer o roubo. E aí eu trago um exemplo para vocês. Subjugando a vítima, o agente pretendendo levar-lhe o veículo, manda que ele entre no porta-malas, rodando algum tempo pela cidade até permitir que seja liberada ou o carro seja abandonado. Ou seja, ele querendo roubar o carro, ele bota o dono do carro no porta-mala, anda por tudo, até permitir que ela seja liberada. Por quê? Porque daí ele pegou o carro, fugiu daquela região, andou para algum lugar que fique mais difícil dele ser pego, e aí libera a vítima. Tá? Então configura também a possibilidade de aumento de pena. Tá bom? Pessoal, uma observação importante dentre as que nós estamos fazendo. A questão efetiva do crime qualificado pelo resultado morte, que eu falei antes. Quando a gente aborda a questão do crime com o resultado morte, nós temos que ter algumas interpretações também detalhadas em algumas situações. Tá? Principalmente no contexto dos casos específicos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu trago à baila aqui o debate sobre o crime qualificado, ou seja, ele vai ser qualificado, ele vai ser majorado e é considerado mais grave pelo resultado morte. Ou seja, estamos falando de um roubo? Estamos. Um roubo que, devido à violência, grave ameaça e violência, acabou resultando no crime morte. Tá? Então, o que nós vamos entender disso? É quando há emprego de violência física contra a pessoa para o fim de subtrair o bem. Tá? Ou para assegurar a minha impunidade enquanto criminoso. Tá? Ou seja, eu acabo fazendo que resulte na morte para que eu não seja descoberto. Tá? Que vai fazer com que ocorra a morte da vítima. Tá? O que isso vai ser caracterizado? Nada mais, nada menos que crime hediondo. Tá? Então, neste caso específico, estamos falando de um crime hediondo. Ok? Bom, o caso do crime hediondo, popularmente chamado de latrocínio. Latrocínio é matar para roubar. Tá? Então, o que acontece? É quando o sujeito vai cometer o roubo e mata a vítima para levar o bem ou para garantir a sua impunidade. Qualquer uma das duas situações vão cair na seara do roubo qualificado. Tá bom? Traduzindo para o contexto geral, acaba se formando o crime efetivo de crime hediondo, que vai virar o crime de latrocínio. Então, o crime de latrocínio se consuma com a morte da vítima, por óbvio, tá? Independente de ter sido ou não concretizada a subtração. Ou seja, independente se eu roubei, consegui roubar ou não, em eu matando a vítima, é ferro, é latrocínio. Não vai mudar se eu roubei os R$10, os R$50, os R$1.000 ou não. O que vai pesar é que eu entrei, matei e roubei, mas fugi, matei e daí fugi porque não deu tempo. Latrocínio igual. Tá? Crime inafiançável, por sinal.
tá bom? Bom, ainda nessa abordagem, que é importante que seja feita, a questão do latrocínio tem uma outra questão importante de se entender. Quando a gente trata de um crime de roubo que vai ocasionar, que ele se depara com a questão da morte, temos que lembrar que a questão penal, da aplicação da sentença penal, da sentença condenatória do tempo de pena, vai ser pesada, ela vai aumentar. Lembrem sempre que o crime de roubo tem uma tipificação penal, o crime de latrocínio, por consequência, vai pesar muito a pena, porque vai ser agravado em cima de toda essa situação, esse contexto fático que eu citei para vocês aqui. Tá? Até o próximo bloco.